Olá e bem-vindos. Hoje vamos olhar para um documento que revela uma tensão interna algo invulgar. Estamos a falar do Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça, o SNOJ, lá em Cabo Verde. Uhum. A situação é esta. Os oficiais de justiça estão a lutar pela aprovação do estatuto profissional deles e, no processo, acabam por entrar em conflito com a própria liderança do sindicato. Exatamente. A nossa missão aqui é tentar perceber esta tensão, não é? Perceber as dinâmicas, porque parece haver aqui uma ironia muito grande. Um sindicato que, em vez de puxar pela luta da classe, Sim. é visto por muitos membros como um obstáculo, quase. Bem, vamos lá tentar desmontar isto. O ponto de partida disto tudo é a frustração dos oficiais de justiça. O estatuto não é aprovado. O tempo passa. Certo, demora. E eles tentam forçar uma decisão. Querem convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar uma greve. Até reuniram as assinaturas, mais de 10%, como dizem os estatutos do SNOJ, o artigo 26, foram 43 assinaturas. Exato, cumpriram essa parte formal. Só que a Presidente da Mesa da Assembleia Geral não convocou a reunião. Ficou ali, parado. Pois. E perante isso, os oficiais foram procurar outra via. Encontraram no Código Laboral uma hipótese. Organizaram então uma Assembleia Geral de Trabalhadores, já não do sindicato, mas dos trabalhadores em geral. Ah, ok. E nessa Assembleia elegeram uma comissão de greve e avançaram eles mesmos com o pré-aviso. A Direção-Geral do Trabalho, a DGT, inicialmente recusou, mas depois acabou por agendar uma reunião de conciliação. Uma conciliação entre quem? A Comissão e o Ministério... As Entre essa Comissão de Greve e o Ministério da Justiça. Marcaram para 7 de julho de 2025. Ok. Parecia que ia avançar por aí. Mas, nesse mesmo dia, 7 de julho, Aí é que a coisa complica. a Presidente dos Nós aparece com uma reclamação. Uma reclamação formal, 18 páginas, entregue à DGT, Uhum. basicamente a contestar a legitimidade daquela comissão de greve eleita pelos trabalhadores. Os argumentos dela eram, essencialmente, três, pelo que percebi. Sim, era isso. Primeiro, que a competência para declarar greves é por regra dos sindicatos, segundo o Código Laboral. Artigo 114, número 1. Depois, que a tal Assembleia de Trabalhadores não cumpriu os requisitos todos. Faltou gente. Exato. Ela dizia que era preciso 20% para convocar e depois maioria absoluta dos trabalhadores para votar. E não tiveram isso. Quantos eram? E quantos participaram? Eram 455 oficiais no total. Participaram 156, o que dá uns 34%. Para a maioria absoluta precisavam de 229, ou vá, metade mais um, 228. Faltou. Ok, faltou quórum, na visão dela, e o terceiro argumento. Que membros do sindicato não podiam estar naquela comissão porque a representação devia ser do SNOJ. Entendi. E sobre a Presidente, há aqui um detalhe sobre o mandato dela, não é? Sim, é interessante. O mandato dela, na verdade, caducou em agosto de 2024. Mas continua em funções, transitoriamente. Ela própria diz que não é demissionária, só que não tenciona recandidatar-se. Mas continua a gerir. Pronto. E, entretanto, o Ministério da Justiça que devia ir à reunião de conciliação. Faltou, não apareceu. E isso levou à suspensão da greve que a Comissão tinha planeado? Que confusão. E é aqui que entra outra figura, o vice-presidente, Lides Sousa. Exato. A presidente está ausente, fora do país, com uma licença sem vencimento. Sim, uma ausência prolongada. E o vice-presidente aproveita e convoca uma reunião da direção do sindicato. Para quê? Para continuar a luta pelo estatuto. Basicamente para pegar no assunto onde a presidente parecia ter parado ou onde a comissão tinha sido bloqueada. E como é que a presidente reage a isto, estando fora? Reage prontamente. A 15 de julho envia nova reclamação, desta vez com 12 páginas. E o argumento é surpreendente. Alega que o Litoso Sousa já nem sequer era associado do SNOJ e que tinha renunciado ao cargo de vice-presidente a 14 de maio de 2025. Renunciado? E ela aceitou essa renúncia? Ela diz que o ato é unilateral e de efeito imediato, ou seja, segundo ela, nem precisava de ser aceito para produzir efeitos. Ele renunciou, acabou. Espera aí. Mas a fonte que estamos a ver aponta aqui uma coisa. Uma contradição, não? Sim, parece que sim. Porque a própria Presidente apresentou a demissão dela em 2023. É verdade. E na altura disseram-lhe que a demissão não era válida assim, que tinha de ser aprovada em Assembleia Geral segundo os estatutos. Exatamente. Então, para ela, precisava da aprovação da AG, mas para a alegada renúncia do vice, já é um ato unilateral de efeito imediato. Parece um critério duplo. Parece, de facto. E isto alimenta a ideia de que, bem, talvez o Lides Sousa estivesse a tentar dar voz à base aos membros insatisfeitos.
e a Presidente estivesse mais focada em usar os procedimentos, as regras internas, para invalidar essas ações, tanto os da Comissão como as do Vice. É essa a leitura que muitos fazem. A Presidente, nas reclamações, até se refere a si mesma como vítima. Diz que as ações do Sousa prejudicam a imagem dela e a credibilidade do SNOT. Se juntarmos isto tudo, o quadro que emerge é o de uma liderança talvez mais preocupada com a forma, com a imagem, com o cumprimento rígido ou seletivo dos estatutos. Do que propriamente com a reivindicação principal dos membros, que é o raio do estatuto profissional. Exato. E o facto destas queixas internas, estas reclamações, serem enviadas para fora, para o Ministério, para a DGT, é visto pelos oficiais como quase uma traição, como uma forma de minar o próprio movimento deles junto das entidades externas. As regras do jogo tornaram-se a própria arma no jogo interno. Precisamente. Então, o que é que podemos retirar disto tudo? Basicamente que a maior luta dos oficiais de justiça neste momento parece ser interna, contra a estrutura que os devia representar. Sem dúvida. O que este documento mostra é uma divisão muito funda, muita desconfiança. A liderança sindical, pela forma como interpreta e aplica as regras, parece estar a funcionar como um travão. Em vez de um motor. Exato. E isso acaba por fragmentar a classe, por enfraquecê-la na luta principal. E o documento termina com uma pergunta dirigida à Presidente que nós podemos talvez alargar para a reflexão, não é? Uhum. Quando uma maioria esmagadora dos membros, fala-se em 90%, embora seja uma estimativa da fonte, sente que não está representada pela sua liderança. Sim. Que fatores, que mecanismos explicam que essa liderança continua em funções? É uma questão que fica no ar. Fica para pensar. Bem, por hoje é tudo nesta nossa análise. Até à próxima.